Oi, pessoal, meu nome é Kádija, eu sou infectologista e a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto muito relevante, de grande importância em saúde pública e que a maioria das pessoas não conhece. É a conhecida sepse, popularmente chamada de infecção generalizada. E para ajudar um pouquinho nesse bate-papo, eu tenho aqui duas colegas de trabalho queridíssimas da Fêmina. Eu também sou da Fêmina. E a gente vai discutir um pouquinho o tema. Então, eu estou aqui com a doutora Miriane, pediatra, também com experiência em terapia intensiva e coordenadora do nosso PA pediátrico. E também com a doutora Carla Lorena, nossa intensivista da UTI adulto. Conquistamos esses dias um super título, né? 1 ano sem iras, sucesso. E aí a gente vai falar então sobre sepse, ela também é gestora e coordenadora da nossa UTI. Bom dia, meninas. Bom dia. Ótimo tê-las aqui. Vamos falar então sobre sepse. Sim. Meu nome é Carla Lorena, sou médica intensivista. Estou há 12 anos aí atuando na terapia intensiva e atualmente estou como gestora da UTI Fêmina, mais conhecida como a louca da sepse, né? Quando a doutora Kádija me chamou para falar sobre protocolo de sepse que a gente está lançando agora na clínica Fêmina, eu falei para ela que todo mundo que trabalhava comigo já era uns mini monstrinhos, né, da sepse, porque recentemente nessa pandemia que a gente teve muita sepse no Covid, né, a gente começou a perceber o quanto identificar e tratar a sepse é importante. Então, é um assunto muito relevante mesmo, e eu te agradeço pelo convite. Bem-vinda, que bom que você está aqui com a gente. Meu nome é Miriane Dom, eu sou intensivista pediatra e atualmente estou na coordenação lá no pronto atendimento da Fêmina. E eu quero agradecer muito esse convite, que é um tema que ainda a gente deixa passar, ainda mais no pronto atendimento. Então, é de extrema importância a gente saber reconhecer a sepse, ter protocolo institucional, estar direcionando, porque na sepse tempo é vida. Então, com isso, a gente falando com todo mundo a mesma língua, a gente consegue identificar precocemente, tratar e fazer com que tenha uma sobrevida, as crianças vivam e conseguem sair desse quadro muito melhor. Com certeza. Acho que a gente podia começar falando do que é sepse, né? Acho que a maioria das pessoas não tem ideia do que é sepse. Eu acho que é bom lembrar que, às vezes, as pessoas relacionam sepse com bactéria. E a sepse, ela pode ser ocasionada por fungos, por vírus, por protozoários, sepse por dengue, por malária, por Covid. Os pacientes que entravam na UTI, isso, com taquicardia, taquipneia, insuficiência respiratória, é um paciente com sepse. Mas em casa, como que a gente saberia que um paciente está com sepse? Como é que a gente diria para o nosso público aí? Olha, cuidado, isso pode ser sepse. O que você acha, Carla? Eu acho que uma pessoa que está com um quadro infeccioso, que pode ser viral, pode ser bacteriano, pode ser uma infecção urinária, pode ser uma gripe, um resfriado, alguma coisa desse sentido, e que comece a apresentar sinais, né, de alteração dos sinais vitais, como aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, confusão mental, sensação de hipotensão, né, levantar e perder o sentido, hipotímia, mais ou menos isso, ou alteração mesmo da coloração das mãos, né, alteração da coloração labial. Então, são sinais, assim, para pessoas leigas identificarem, né, que pode ser sepse. A gente tem muitas situações, por exemplo, aquele paciente idoso que já é acamado não e às vezes não faz febre, e aí fica difícil de saber. Então, como é que sabe? Como saber? De repente, ele fica mais sonolento do que o habitual. É um paciente que está na cama, por exemplo, troca a fralda 2, 3 vezes ao dia, e de repente ele não fez xixi. Então, às vezes, são sintomas mínimos, que ficou mais rebaixado, mais sonolento. Pegar no pulso, gente, é simples. Põe a mãozinha aqui e conta. O normal é até 100. Tá acima disso, tá errado. Então, e a pessoa fica mais ofegante. Então, eu acho que são, tanto na pediatria quanto para o adulto, esses são os sinais, né? E para a mãe, o que você acha, Miriane? A mãe que tá lá, e aí, é sepse ou não? Então, para a mãe, o que nas crianças é muito mais
difícil, porque varia muito, né? Na pediatria a gente pega desde a parte neonatal até a adolescência. Mas como que ela pode suspeitar que a criança não está bem, que pode ser sepse? Temperatura, criança fazendo febre ou hipotermia, né, abaixo de 36, aumento da frequência respiratória, respirando rápido ou mesmo respirando devagar, começa a diminuir a respiração, ficar ofegante, que mais? Taquicardia, criança, igual você falou, pega no pulso, tá? Batendo rápido, coraçãozinho, né? Então, assim, tem que procurar atendimento nesses casos. A mais largadinha, mais né? largadinha, ou irritada, criança extremamente chorosa. Aquele choro que não para. Alternando, criança sonolenta, com choro, tem que procurar. Isso é um sinal que a gente tem que pesquisar. O que pode ser, o que tá pode acontecendo. ser. E muitas vezes, na criança, a gente não tem o foco. Né? Criança é muito mais difícil a gente ter aquele foco inicial. Então, tem que ir lá, a gente tem que investigar. Nesse caso, a criança chega, a gente já tem que ver o que está acontecendo. A gente faz uma triagem completa dessa criança. Desde a pressão, dos sinais vitais, a pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura. Vendo que tem alguma coisa errada, a gente parte para os exames laboratoriais e os raios-x, se precisar, se for o caso. Nisso, a gente começa a coletar as culturas para a gente direcionar e começar com o antibiótico o quanto antes. A gente sabe que a sepse, ela tem uma mortalidade altíssima, né? Por isso que o pessoal chamava antigamente de infecção generalizada. E, na verdade, a inflamação é que é generalizada, né? As pessoas acham que sepse é uma doença, e não é. A sepse é uma resposta do organismo que está desregulado frente a uma infecção. Isso. Né? E essa resposta, a fisiopatologia não é bem compreendida e a gente sabe por causa desses sinais e sintomas que a gente já comentou agora, né? Então, a sepse não é uma doença, mas a sepse é uma resposta do organismo que está comprometido por uma infecção. E essa inflamação generalizada, ela acaba fazendo lesões no fígado, no rim, e o paciente vai ficando com comprometimento de vários órgãos e sistemas. E por isso que antigamente, né, parecia que era uma infecção, mas na verdade a infecção é num lugar, mas a resposta inflamatória ela é sistêmica, ou seja, todos os órgãos são comprometidos, e isso gera uma altíssima mortalidade. A gente sabe que em média tem 50 milhões de casos de sepse no mundo por ano, com a mortalidade em torno de 11 milhões de pessoas. E tem muitos países onde a mortalidade é muito mais alta, de 50%, 60%. E lembrando que se o diagnóstico for precoce, a gente consegue reduzir muito esses casos, sim, né? Sim. A mortalidade é a cada segundo, 3,5 pessoas morrem de sepse. Muita gente. Inaceitável, né? Inaceitável. E como a Carla falou, o tratamento, gente, não é difícil, não é complicado de fazer. É soro, antibiótico e cuidado. E é impressionante, parece mágica, assim. Quando eu vou adestrar uma pessoa para reconhecer uma sepse, eu sempre chamo e falo assim, ó, você vai ver daqui 1 hora a mágica acontecer. Porque pode parece pim, né? mágica mesmo. Quando você reconhece precocemente, você faz tudo certinho, no tempo certo, daqui 1 hora um paciente que você pensa, que você imagina que pode ter uma mortalidade alta, parece que nada aconteceu com aquele paciente. É como você pegar um paciente muito grave e 1 hora depois ele estar muito bem. Estável. E muito bem e estável, se você faz tudo na hora certa. Por isso é tão importante o protocolo, né? É porque a muito gente importante. identifica e todo mundo faz igualzinho. Receita de bolo, mais ou menos. Mas se a gente seguir os caminhos certos, a gente consegue tirar esse paciente. É engraçado que quando você consegue fazer um profissional identificar naquele momento e ele consegue ver a evolução, ele nunca mais esquece aquilo. Né? Marcante, é né? muito marcante. Foi marcante na minha vida também. Isso aconteceu um dia comigo. Eu não dava muito bola para protocolo de sepse. E eu fiz uma vez lá quando eu era recém-formada. E aquilo foi uma mágica na minha vida, assim. E depois daquilo eu virei a louca da sepse mesmo. E quem trabalha comigo sabe. E eu acho que tem um monte de gente em casa agora se perguntando, e aí, gente, eu posso ter sepse? Gente, todo mundo pode ter sepse. A gente sabe que tem condições genéticas, condições relacionadas ao patógeno, a bactéria, o vírus, o fungo, o inóculo, ou seja, a quantidade de bactérias, de vírus que estão causando aquela infecção também influencia, um tipo, a variedade, o subtipo, as cepas, como a gente viu o Covid, aí cepa Covid tal. Mas quais são aqueles grupos, aquelas pessoas que têm um risco maior de sepse? Na pediatria, eu acho que em todo, não só na pediatria, a gente tem que preocupar com aquelas pessoas que têm doença crônica, né? Sim. Reumopatas, cardiopatas,
aquelas pessoas que têm alguma imunodeficiência, está fazendo algum tratamento de alguma neoplasia, algum câncer, quimioterapia, ou tem alguma imunodeficiência adquirida. Então, assim, a gente tem que preocupar com esse grupo que pode, ou aquelas crianças, né, falam como crianças, mas estão internadas há muito tempo. Isso, os dispositivos invasivos aumentam muito o risco de sepse, né? E, Carla, no grupo adulto? No grupo adulto, geralmente são pacientes institucionalizados, né? Pacientes de home care, idosos que são invadidos, né? Muitos em ventilação mecânica, ou aqueles com uso crônico de sonda, né? Que tem problemas de próstata. Pacientes com doenças crônicas também, imunocomprometidos, né? E a gente pega muito jovem também, sim, né? Sim. A nossa UTI recebe muitas mulheres, né? Com infecção do trato urinário, que é muito comum na idade aí de 21 até 35, 40 anos. E a gente recebe bastante pacientes com infecção urinária em sepse. Né? Lembrar também que os pacientes que consomem álcool, tabaco, drogas, também são grupos de risco. E como você falou, a gente sabe que tem vários tipos de infecção que podem gerar sepse, mas quais são as principais? O que a gente vê mais na prática? Você falou da infecção de trato urinário, que eu acho que é um grande carro-chefe. Uma das mais comuns, né? Eu já tive sepse por infecção urinária. Que depoimento pessoal. Depoimento pessoal e sou uma pessoa rígida, né? Extremamente rígida. Faz atividade física, cuida, dorme, come direitinho. Nunca fiquei internada. Eu acho que eu tomei meu antibiótico a primeira vez, eu tinha 23 anos de idade. E um belo dia eu estava de plantão na UTI, senti um desconforto abdominal e meia hora depois eu estava em choque séptico. Que loucura, né? A gente acha não que nunca vai ser com a gente. Eu respondi, mas foram mais ou menos 3 horas para estabilizar. Então já estava bem grave mesmo, né? Exatamente, mas foi tudo bem. E é muito marcante porque 6 horas depois eu estava muito bem. No outro dia eu fui embora para casa. Olha só, que legal. Né? Fui terminar Sucesso de tratamento. Muito bom. E aí, pneumonias, acredito que pneumonia é um foco muito comum também. Infecções abdominais abdominais, né, translocação, pacientes com constipação. A gente recebe muito paciente pós-operatório também, né, infecção de sítio cirúrgico, né, prótese de mama, lipoaspiração, pode também acontecer. São focos, né? São focos para o nosso público, né, da fêmea, que a gente recebe mulheres nessa idade, entre 21 e 40 anos. A gente tem bastante quadros de infecção de sítio cirúrgico. Você falou uma coisa importante aí. Eu tomei meu primeiro antibiótico com 23 anos. 23 anos. A infectologista faz assim, né? Por quê? Quando a gente tem várias bactérias que colonizam a nossa pele, que colonizam a nossa boca, o nosso intestino, não são do mal, eu brinco que são do bem. Porque elas evitam que bactérias patogênicas, ou seja, com fatores de risco para infecção, entrem no nosso organismo e causem infecção. E quando a gente usa antibiótico com frequência, amoxicilina, azitromicina, para inúmeras causas. Eu tô com uma dor de dente. Uma vez um paciente falou para mim, eu tomei um anti-inflamatório para dor de dente. Qual que você tomou? Eu tomei amoxicilina. É antibiótico. A gente acaba matando essas bactérias do bem, porque não é seletivo, e a gente abre a porta, a gente seleciona bactérias oportunistas e resistentes. A doutora Miriane falou para a doutora Carla, sua infecção foi para uma bactéria resistente. Por quê? Porque nós estamos no ambiente hospitalar. E pior que não foi. Era uma bactéria sem vergonha. Era uma E. coli que tratou com ceftriaxona. Eu já tive altos depoimentos. Eu já tive uma cistite, infecção urinária, para quem, tecnicamente falando, é cistite, por uma E. coli SBL, ou seja, beta-lactâmico do espectro estendido. Era sensível a carbapenêmicos, que são drogas que a gente só consegue usar internado, ou sistema de hospital dia, ou seja, endovenoso, né? E a nitrofurantoína, que é um comprimidinho lindo e maravilhoso, e eu tomei rezão e deu certo, não precisei internar. Mas a gente que está no ambiente hospitalar, profissionais médicos, profissionais de enfermagem, nós acabamos trocando essa flora, né? No hospital a gente acaba usando mais antibiótico, a gente acaba matando as bactérias do bem e ficam as mais resistentes, né? Que é acho que vale a pena um podcast para falar sobre isso, hein? Sim. Eu acho que é muito legal esse tema. Inclusive, eu queria pegar um gancho aqui, lembrando que a gente conversou no último dia sobre a campanha mundial
a resistência a antibióticos, Sim, né? sim, sim. E é muito legal, acho que vale um podcast sobre isso. O mundo tá lançando uma campanha, porque se a gente continuar com o uso desenfreado de antibióticos, qual que é o ano mesmo, doutora Cádia? Então, antes do Covid, tinha uma estimativa que em 2050 a gente teria a maior mortalidade do mundo seria por bactérias, por infecções multiresistentes sem terapia possível, sem nenhum antibiótico possível, ou seja, isso antecipou. O que aconteceu? O planeta Terra usou antibiótico demais ao mesmo tempo. Durante o Covid, foram 2 anos, ainda estamos vivendo isso, alguns países com mais casos, outros com menos, e a pressão seletiva no planeta foi grande demais, e os números, eles mudaram, e a expectativa é que isso aconteça em 2030, se a gente não tiver medidas importantes em relação ao consumo e ao gerenciamento do uso de antibiótico. Isso é chamado de stewardship, é uma palavra esquisita, mas o nome é esse, né, o gerenciamento, e muitos países já fazem isso com redução incrível de infecções por bactérias multiresistentes, e a gente está engatinhando, na verdade, em relação a isso no Brasil. 2030 tá bem aí. O uso desenfreado de antibiótico na pediatria, eu acho que é até maior do que... Gente, é demais. É E demais. outra coisa, né, doutora? Se a mãe vai no pronto atendimento e você fala que é viral, que você não vai prescrever antibiótico, ela vai embora brava com você, porque as mães, parece que faz bem para elas, né, se a gente prescrever um antibiótico sem necessidade, né? Um número altíssimo de crianças que saem, esses dias eu vi, e os médicos estão dando a opção para os pais escolherem os antibióticos. Se você não achar antibiótico X, você compra antibiótico Y. Isso é um absurdo. É inaceitável, né? É inaceitável. Eu acho que a gente consegue segurar isso fazendo o diagnóstico mesmo da infecção e conseguindo definir um foco. E hoje, lá na Fêmea, a gente faz muito isso, né, doutora Cádia? A gente faz todos os antibióticos guiados por culturas. Então, a gente não fica... Sai cultura, escalona ou descalona, né? Reduz, menos é mais. Menos é mais. Menos é mais, né? eu sempre falo. E a gente tem tido boas experiências com isso, né? A gente usa antibióticos, ceftriaxona, antibióticos, né? Que é terceira geração já, né? Sim. Mas que para terapia não é o último recurso terapêutico, né? Que mas na maioria que para serviços... terapia intensiva, o intensivista ele nem gosta de prescrever ceftriaxona, né? Ele já começa com antibióticos de espectro maiores, né? E lá, como a gente tem essa segurança, a gente é mais conservador mesmo no uso dos antibióticos. E aquela pessoa que está em casa, acho que estou com sepse, tem que ir para o hospital, né? Eu acho. Pronto atendimento na hora. E as pessoas que estão se perguntando, como que eu previno? Eu consigo prevenir uma sepse? Consegue prevenir. Higiene é fundamental. Importantíssimo. Lavagem de mãos, né? Eu sempre falo na pediatria, muito cuidado com os recém-nascidos, não ter aglomeração, não expor esses recém-nascidos em aglomeração, crianças pequenas com aglomerações, né? Ainda mais a gente ainda está vivendo o Covid, ainda temos o Covid ainda. Nos últimos tempos a gente está tendo internações por sepse, por quadro respiratório dessas crianças. Se sua criança está com algum quadro respiratório, não precisa ir para a escola, deixa sua criança em casa, né? É importante não expor ela na escola para não expor outras crianças e para ela também não se expor a outros vírus, outras bactérias, né? Então a higiene é fundamental nessa fase. Com certeza. Na nossa época, né, doutora Miriane, a gente tinha quarentena, né? Nem a mãe, nem o bebê saía de casa antes de fazer todas as vacinas. Eram os 40 dias, mas que eram as primeiras vacinas, Hoje né? em dia você vê recém-nascido em choque. No meio de aglomeração, né? E Carla falou uma coisa muito importante. As vacinas, né? As vacinas previnem sepse, gente. Com certeza. E a gente tem visto mundialmente uma campanha de vacina, né? As vacinas que nos salvaram. Olha, gente, eu tive catapora, eu tive cachumba, meus filhos nunca tiveram nada. Por quê? Porque não tinha vacina. E agora a gente está tendo uma emergência de cólera ultimamente. Sim, tem vacina e a criança pode ficar com sequelas motoras gravíssimas, com cadeira de roda, com dificuldade de mobilidade. Meningite, né? Meu Deus, complicações gravíssimas. Totalmente prevenível, né? Com vacinas, com né? vacina, e as vacinas estão aí gratuitamente na rede pública.
Tem umas vacinas mais específicas que não que a são gente tem, disponíveis, que a gente né, tem na rede pública, privada, mas já engloba muito. O nosso programa de vacina é um dos melhores do mundo. É um dos mais completos do mundo. E a gente tem visto crianças internando por complicações graves porque não tomaram vacina. E é impressionante como nessa pandemia, né, a vacina virou a vilã. Pois né? é. E a gente viu assim, que depois... E aí as pessoas perguntando assim, você vai tomar Coronavac? Eu falei, gente... O Brasil é pioneiro. O Brasil faz vacina para o mundo inteiro há muitos anos. Você não sabia disso? Né? Então, assim, eu confio sim na vacina brasileira. E a gente viu que ela foi, a Coronavac, ela foi a que teve o maior impacto na Omicron, né? Sim. Que a Omicron, ela veio para o Brasil, mas ela não se estabeleceu, porque a Coronavac foi a mais eficaz, né? Então, assim, a vacina, ela previne. E a vacinação da criança e do adulto. Lembrar que o adulto também, do adolescente. Então, as vacinas previnem, sim, infecções, previnem sepse. Higiene oral, né? Endocardite, a doutora pode falar pra gente. Sim. Higiene oral tem... Gente, escovar o dente, a boca fica cheia de bactéria. E elas podem ir pro coração e causar uma infecção gravíssima. Sim, eu até comentei recentemente com você que a gente fez um estudo num serviço prévio que eu trabalhei. 100% dos pacientes que tinham endocardite, que chegavam na UTI com endocardite, a gente conseguia isolar a bactéria na corrente sanguínea, e a mesma bactéria a gente conseguia isolar na cavidade oral. Olha só. Então, assim, 100% dos pacientes tinham a mesma bactéria na cavidade oral. Então, é possível sim a gente diminuir... E doença cárie associada, né? Sim, doença cárie. Então, a gente consegue. Higiene oral é muito importante para a gente prevenir sepse também. Eu até conversei com esses dias com as colegas, acho que você estava junto, de um paciente que eu atendi com endocardite também. E a gente procurou, não tinha cárie, não tinha nada, e ele era fotógrafo, então ele ficava muito tempo com o cotovelo apoiado para tirar foto de escola, aquela coisa da criança ficar fixa. E ele tinha lesões no cotovelo. E a gente isolou uma bactéria de pele, achamos que era contaminação, e por fim... era essa a causa de infecção. Então, a pele também é porta de entrada, né? Lesões crônicas, às vezes nem crônicas, uma lesão aguda, uma bactéria oportunista entra ali. Então, elas são oportunistas de uma forma geral e acabam causando infecção. Então, prevenir é isso, né? Se cuidar, ter higiene. Vacinar. Né? Cuidar da saúde bucal também. Nós somos um país de terceiro mundo e isso não é uma realidade para a gente ainda, né? 100% da população com essa ação de saúde bucal, né? Nem toda a população nossa tem acesso à saúde bucal, né? A gente tem melhorado muito nos últimos 10 anos, né? Mas a realidade ainda não é. Ainda não é. Doutora Miriane, o que você acha? A gente consegue educar desde criancinha? A gente consegue. Conseguimos educar, sim. As crianças são, assim, nossa porta de entrada para a educação. A gente consegue, sim, fazer um bom trabalho com elas, tanto na parte de higiene, orientando como que deve ser escovação de mão, lavagem de mãos, escovar dente, quanto na vacina. Só a gente explicar a importância para elas vão ser... multiplicadoras assim, também, né? Com certeza. Sim. A criança é a melhor multiplicadora que existe, né? Porque ela sensibiliza por ser uma criança. Sim. E ela aprende muito fácil, né? É um chip virgem. Então, quando você mostra a importância para ela, né? Eu tenho um exemplo muito importante, que a minha filha, ela morre de medo de agulha. Mas o dia que eu expliquei para ela a importância das vacinas, comecei a mostrar para ela o que poderia acontecer se ela não tomasse a vacina, ela vai e ainda estimula as outras pessoas. Conta pra coleguinha, olha, eu tomei vacina, isso mesmo. Sim. Que legal. E a gente falou então de sepse, que a gente trata, e protocolo. A gente tem protocolo, como é que tá nosso andamento com os protocolos de sepse? Na pediatria, a gente vai implementar, nesses próximos meses, o protocolo de sepse na infância, porque sem o protocolo nós não conseguimos fazer o diagnóstico com mais precisão, um diagnóstico precoce. Toda instituição deve ter seu protocolo e deve estar voltado. E a sepse é uma das principais causas de mortalidade. Então, eu acho que o principal protocolo que toda instituição deve ter é o de sepse. E
a aula não, e orientação, educação para todos que estão junto, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos devem estar sabendo, em comum acordo, para andar na mesma... A gente fala que num serviço com protocolo de sepse, o maqueiro tem que olhar para o paciente e falar, eu acho que é sepse. O roster é aquela coisa que todo mundo tem que ter esse olhar, Quando né? você sistematiza, você simplifica. Sim. E quando você simplifica, você atinge um público maior, né? A sua chance de errar é menor, né? Com certeza. Então, eu falo que por que a medicina nos Estados Unidos é uma medicina avançada? Porque lá tudo é protocolo. Tudo é protocolo, tudo segue passos, né? Na sepse, a gente tem os 5 passos da sepse. Então, se a gente segue isso, a gente pega uma coisa que é grave, que teoricamente é complicada, e simplifica, e todo mundo fica apto para reconhecer, né? Que é o primeiro passo, né? Que é o primeiro passo. Que é o reconhecimento. E quando a gente está na UTI, por exemplo, o paciente cheio de catéter, de dispositivo, ele tem mais risco de sepse. Sim. E lá a gente chama de IRAS. Você quer falar um pouquinho pra gente sobre o que são IRAS? IRAS são infecções relacionadas à assistência da saúde, né? Que podem ser infecção urinária por uso de sondas, né? De longa duração, infecção de corrente sanguínea, que provavelmente é associada à inserção de catéteres profundos, e pneumonia associada à ventilação mecânica, que tem a ver com pacientes em ventilação mecânica. O paciente na UTI, ele já está em uso de antimicrobianos, na maioria dos casos, né? E é muito mais difícil de reconhecer a sepse nesses casos, né? Porque é um paciente que já está com cobertura, é um paciente que nem sempre vai fazer febre, e que são os mínimos detalhes que vão sinalizar para a gente, né? Recentemente eu tive um caso na UTI, e eu até ganhei o título de oráculo por conta disso, né? O paciente estava em uso de antimicrobiano, estava estável, não estava fazendo taquicardia, não estava fazendo hipotensão, não estava fazendo febre. Mas nos exames ali da rotina do dia, eu percebi que a PCR, que é a proteína C reativa, que é um exame que a gente colhe que mostra inflamação, ela aumentou exponencialmente, ela triplicou de um dia para o outro. Eu falei, olha, tem que ficar de olho nesse paciente, porque eu acho que ele vai fazer uma sepse, né? E 3 horas depois ele abriu um quadro de sepse. Oráculo, literalmente. Oráculo, né? Mas são pequenas coisas. Então, na UTI, o reconhecimento é mais difícil, o tratamento é mais difícil. Às vezes a gente tem, né, a gente vai falar aí da expansão volêmica, a gente tem pacientes em insuficiência renal, que não dá para fazer expansão volêmica, pacientes que já estão em uso de drogas vasoativas, que a gente vai ter que manejar melhor. É um paciente que a gente vai usar o corticoide mais precocemente, né? Sim, Na hora que a gente for falar dos passos da sepse. Então, na UTI é mais difícil. É mais difícil. Reconhecer e tratar. E os pacientes estão em risco maior, né? Porque eles estão muito invadidos, com muitos dispositivos, muitas portas de entrada para uma bactéria entrar pela sonda, pelos catéteres. E a gente conseguiu um feito meio histórico, né? Me conta pra gente aí qual que foi a façanha da UTI adulto da fêmea. Da UTI adulto da fêmea. Então, a gente fechou esse mês de julho, né? 1 ano sem IRAS, né? Então, assim, a gente tem o sistema EpiMed na fêmea, então isso é monitorado com muita acurácia e de forma muito séria, né? A gente preenche os dados, e a CCIH da fêmea é uma CCIH extremamente atuante, né? Que rastreia mesmo, que pega no pé mesmo e que vê mesmo. Então, não tem como a gente esconder da CCIH da fêmea uma infecção relacionada à assistência, né? E falar que foi 0 e não foi, né? Não é fake news, né? Então, hashtag não é fake. Não é fake. A gente recebeu, então, agora um certificado da SCIH do hospital, 1 ano sem IRAS, né? Conseguimos zerar as IRAS nesse último ano aí de agosto de 2021 a julho de 2022. E é um indicador maravilhoso, né? Apenas hospitais de excelência, né? Como o Sírio, o Einstein,
conseguem feitos como esse. Então, a equipe toda, né? A equipe multidisciplinar tá de parabéns, porque é o cuidado de todo mundo, né? É a equipe de higiene que faz a desinfecção correta do leito. É a estrutura física que nos traz leitos isolados, individuais, que garantem a diminuição de infecção cruzada. O fato de ter filtro EPA, pressão negativa, eu acho que é um conjunto de estrutura e de equipe. E uma coisa muito importante que você disse aí, Kádia, é que a gente recebe pacientes institucionalizados que são colonizados por bactérias resistentes e que a gente também rastreia essa bactéria dentro da unidade, isolou no paciente fulano do leito 7. Essa infecção, eu não posso ter em outro paciente, né? Então, a gente também zerou infecções cruzadas, né? Então, a gente tem bactérias resistentes, mas todas as bactérias resistentes que a gente isola são nas culturas de vigilância, ou seja, quando o paciente entra na nossa unidade e essa bactéria, ela não se propaga dentro da unidade. Isso também é um ótimo indicador de qualidade, né? Eu sempre, quando a gente vai dar treinamento, eu falo, gente, bactéria não tem perna. Sim. Elas não caminham. Então, a gente com a mãozinha, que não higienizou direito, né? Isso é a orientação de toda a equipe, Sim. né? Os técnicos da enfermagem, da equipe de limpeza, né? Que é necessário para não propagar. É um cuidado mínimo, né? Mínimo e que faz toda a diferença. E a nossa unidade tem auditoria de lavagem de mãos, a CCH audita, inclusive, o consumo de álcool e sabão dentro da nossa unidade, né? Então, a doutora Kádia, às vezes, vem, puxa minha orelha e fala, olha, não consumiu álcool, né? Esse mês, do jeito que tem que ser, né? Na verdade, a nossa unidade, às vezes, consome o dobro. O dobro do preconizado, né? Porque quando a gente tem um quantitativo de pacientes, a gente espera que seja consumido, em média, 20 ml por paciente por dia, tanto de álcool quanto de sabão. E a média da UTI é 50, 60, 70 ml. É mais que o dobro. Então, coisa ótima. A gente faz auditoria também dos 10 passinhos, né? A gente fala dos 10 passinhos da higiene das mãos e a gente tem uma conformidade em média de 80%, que é considerada uma conformidade muito alta, né? A maioria dos serviços tem conformidade em média de 40%, 50%. Então, é um trabalho longo, multidisciplinar e que no final a gente está colhendo os frutos, né? Lembrando que esse trabalho começou lá quando a UTI foi fundada, né, a doutora Kádia, que a CCH ela entrou para dentro da obra e fez a UTI da forma que tem que ser para evitar IRAS, para evitar infecções cruzadas, né? É aquilo que você fala, né? São 3 anos de trabalho, né? Começando com estrutura, com educação, né? Da própria equipe. E aí, posteriormente, a gente foi afinando até conseguir zerar essas infecções. Colhemos o TI modelo. Eu brinco que ela nasceu para dar certo. Sim. Ela nasceu para dar certo. É diferente, né, das outras unidades que a gente vê que vão se adaptando, né? É um puxadinho aqui, um puxadinho ali, uma cortina aqui. Eu tenho horror àquelas cortinas. Gente, quando eu chego no UTI, que eu vejo que tem cortina, eu fico desorientada, porque ela vai no paciente, ela passa lá, ela como limpa aquela cortina? Tem 1 milhão, já pesquisei, 1 milhão de técnica, nenhuma é boa. Gente, como é que limpa a cortina? Não tem como limpar a cortina. Senhor, pelo amor de Deus. Eu oro a Deus para que um dia a MIB impeça o uso de que cortina. Tenha essas cortinas e que os leitos sejam individualizados, com filtro EPA, né? Que essas UTIs sejam fiscalizadas, né? Porque a gente precisa oferecer o melhor da terapia intensiva para os nossos pacientes. Ali é o último recurso, né? Com certeza. Meninas, eu acho que é isso. Vocês querem colocar algo mais? Acho que todo mundo eu acho que a gente podia falar um casinho, assim, só para as pessoas entenderem. Contar uma historinha? Contar uma historinha. Pode começar, que eu acho que fica... vamos supor que... Então, a gente tem uma mocinha que começou a ter as primeiras relações sexuais dela, né? Ela foi no ginecologista, ela fez tudo certinho, começou a ter as primeiras relações sexuais dela. E aí, um belo dia, domingo, ela foi no banheiro e começou a ter uma ardência. Na hora de fazer xixi. Na hora de fazer xixi, né? E aí, ela achou aquilo estranho, e aí... Achou que era por conta da relação, achou que era por tá conta tudo da certo. relação e tá tudo certo. Aí, no outro dia, ela sentiu que ela tava um pouco mais cansada, assim, um pouco de fraqueza. Desanimada, né? E aquela ardência piorou, né? A ardência piorou. E aí, quando ela terminava de fazer xixi, ela doía
no pé da barriga dela, né? Então, e aí isso foi se prolongando ao longo dos dias, e no quarto dia ela teve uma febrícula, né? Teve uma febrinha baixinha, começou a ter uns arrepios no corpo, começou a ficar com as pontas dos dedos mais gelada, e começou a ficar mais sonolenta. E aí, doutora? E aí? Será que é sepse? Vamos pensar. Né? Tem o foco. Tem Então, o sepse tem que ter foco, né? Então, o foco é urinário. Então, a princípio, ela tem uma infecção urinária. Uma cistite, né? Uma cistite. Tecnicamente, uma cistite. Tá mais sonolenta? Ela tá sonolenta? Mais sonolenta. Sonolenta. E a quantidade de xixi tá normal ou diminuiu? A quantidade de xixi diminuiu. Gente, ponto, é sepse. É sepse. Ela tem um foco e tem 2 sinais de disfunção. Então, o que é disfunção? Diz é de não, né? Então, função é porque tá funcionando bem. Disfunção é porque parou de funcionar ou não tá funcionando bem. Então, ela tá mais sonolenta, então o sistema nervoso central tá mais lento, não tá funcionando tão bem. E ela tá com a urina diminuída, então o rim também não tá trabalhando legal. Então, é isso. Essa paciente tem sepse. Orgânica. Ela tem 2 critérios de disfunção orgânica, é uma paciente que tem que correr pro PA. Correr pro hospital. E lá no PA, oremos para que seja reconhecido que ela está em sepse. Que isso, porque às vezes... A gente sabe, né, doutora Cádia, que a infecção urinária de trato, a infecção de trato urinária alta, né, que é a pielonefrite, né, vamos supor que começou ali na bexiga, mas subiu se fez febre é porque subiu, né? Subiu pro rim, é uma infecção que, se tratada, como foi no meu caso, em 24 horas eu estava em casa, mas que se não reconhecida e não tratada, ela mata em 24 horas. Em 24 horas. Né? A gente vê pacientes jovens que morrem de sepse de foco urinário em 24 horas. Em 24 horas. Uma paciente como essa, que chegar num serviço onde não tem um protocolo de sepse, ela vai ali para um leito para acolher um sangue, daqui a 1 hora entra um sorinho, daqui a 3 horas chegam os exames, o colega tá corrido no PA, vai avaliá-la daqui a 4, 5 horas e ele vai pegar ela chocada. Vai pegar ela chocada, ela é uma paciente que pode parar no PA. Exatamente. E que vai precisar de terapia intensiva, sendo que ela podia ter tido um manejo adequado ali nas primeiras. Gente, é por isso que a gente fala que sepse tempo é vida. Se você fez tudo certinho nas 3 primeiras horas, o risco de mortalidade desse paciente é muito pequeno. É muito pequeno. E eu acho que ótima ideia do casinho. Sucesso. Porque eu acho que isso fica mais... consegue... Né? Eu posso fazer um casinho? Não, eu ia pedir agora. Conta pra gente uma historinha de uma criança. Essa é a ideia. Eu vou fazer a história de uma criança, igual eu falei. Em crianças menorzinhas, bebezinhos, é difícil. Algumas vezes a gente não consegue achar o foco. Então, um bebezinho de 2 meses, que a mãe relata que não tá mamando direito, cansa pra mamar, para durante as mamadas, tá mais sonolento. E isso foi de ontem para hoje. Essa madrugada não acordou para mamar. Ela achou ele com uma temperatura de 38,5 hoje de manhã, sonolento e sem mamar. Pode ser sepse? Com certeza. Com certeza. Então, com certeza. A gente não sabe o foco desse bebê, né? Mas pode ser sepse sim. Então esse bebê tem que ir o quanto antes. Esse bebezinho de 2 meses tem que ir o quanto antes. Procurar o pronto atendimento, a gente vai ter que triar essa criança, começar com antibiótico quanto antes, né? Para aí sim a gente conseguir fazer o tratamento adequado e essa criança sobreviver. Tem o melhor desfecho possível. O bebê está exposto a tudo, né, doutora? Porque ele ainda não tem o quadro vacinal completo, né? Então ele está exposto a qualquer tipo de infecção. Pode broncoaspirar, né? Na hora de arrotar ali, pode voltar Pode ter doença do refluxo. Pode ser uma meningite, foi exposto a muita gente, acabou pegando infecção viral, foi pro shopping, pra balada, pro aniversário do irmão, do primo. E realmente pode ser qualquer coisa, pode ser infecção intestinal. Tem um monte de gente que gosta de beijar a mão dos nenéns, né? Aí neném põe a mão na boca. Né? Que terror dos infectos é beijar a mão do bebê. Ai, não, nem pega. Né? Eu falo uma coisa para as pessoas que trabalham comigo, que a sepse ela é um caminhão desgovernado, né? Se você pega ele no começo da ladeira, você consegue descer freando, né? Agora, se ele chegou no meio da ladeira, embalado, você vai tentar né? frear, embalado, ele vai capotar, mas ele não vai parar, né? Pode ser que a sobrevivência venha ainda com sequelas. Exatamente. Sequelas renais, né?
pode vir com uma disfunção renal. Pode ter uma parada, né, doutora? Fazer uma hipóxia, né? E aí ficar com alguma lesão neurológica Neurológica, grave também, grave. né? Insuficiência renal. Muitos pacientes não têm doença renal nenhuma, depois da sepse eles ficam com a creatinina mais alta, tendo que fazer acompanhamento com o risco de evoluir para diálise se ele tiver uma lesão já combinada de hipertensão, causada pelo diabetes. Sem contar os embolos sépticos, né, doutora Cádia? Perda de dedos das mãos, Sim, né? Aquelas pode sepses amputar, graves, né? pode Faz perder necrose, membros, faz amputações, necrose. né? Então, a sepse, ela é um assunto muito sério É um mesmo. assunto muito sério. Né? A gente conseguiu descontraídamente aqui, mas é um assunto muito sério e que pode gerar sequelas ou morte. Né? Outra sequela que as pessoas não valorizam é a sequela psicológica, né? Um paciente com sepse, ele fica internado 1 semana, 10 dias, né? Se ele não tiver uma boa condução, se for uma doença muito grave. Sim. E tem muitos pacientes que desenvolvem depressão, síndrome de ansiedade, síndrome do pânico, né? E muitos precisam de reabilitação também, ficam entubados, tem que reaprender a andar, reaprender a falar. A gente viu muito isso com Covid, né? Síndrome da imobilidade, né? Síndrome, o paciente fica lá. Aquela muito síndrome tempo. do paciente grave, Do né? paciente. Ele acorda, neuropatia do paciente crítico, ele fica tetraparético, Sim. né? Então, ele acorda, ele não mexe o Ele dedo não da mão. mexe o dedo da mão, né? então. É um paciente que precisa de reabilitação depois. Então, a gente tentar Isso prevenir. custa muito, né? Custa muito, custa Custa para a muito. família. Para a família, custa para o sistema público e privado, né? E custa para a vida do paciente. É um paciente que vai, que provavelmente está numa vida ativa, vai sair do trabalho, né? Isso mesmo. Vai ter perda no trabalho. Então, uma coisa puxa a outra. E é uma situação fácil, né? De resolver se identificada Os precocemente. custos são muito altos, né? Os Estados Unidos estima que eles gastem $24 mil para tratamento de uma sepse. É muito dinheiro. No Brasil, o ILAS estima que seja de 11 a 12 mil dólares. Então, é muito dinheiro para tratar uma infecção. E para finalizar, eu acho que você poderia falar os 5 passos da sepse, né? Para quem estiver assistindo a gente. Os 4 R's, não? Ou... os 5 passos da sepse, né? Identificação, né? O que a gente faz quando tem a sepse. Né? Talvez tenha algum estudante de medicina aí nos vendo, né? É que a gente tem várias linguagens, né? A gente brinca dos R's, porque é um programa que o Ministério da Saúde fez recentemente, que é R de reconhecimento. Isso. O segundo R de ressuscitação, você tem que hidratar aquele paciente. 500 ml de cara, ou se o paciente tiver uma disfunção renal, uma disfunção cardíaca, faz 250, ausculta, faz mais 250. O terceiro passo, reavaliação. Você tem que reavaliar esse paciente, ver se a pressão melhorou, se ele está mais bem perfundido, se o pulso começou a ficar cheio, se o enchimento capilar, o dedinho, ó, tá melhor, tá mais bem, ou se você tem que aumentar a volemia desse paciente. E o último passo é o referenciamento. Então, você reconhece, você ressuscita, você reavalia, vê os exames. 40 minutos, vê o lactato. O lactato tá alto, epa, esse paciente está com choque. Ou você foi reavaliar aquele paciente que chegou com a pressão de 100 por 80, tá com 80 por 60, chocou. Você fez os 500 e ele chocou. Aí 30 ml por quilo, aqui é mais técnico, mas como você falou, para os colegas, para os estudantes de medicina, você fez 500 ml, daqui a 1 hora você vai reavaliar. E esse paciente caiu a PA ou chegou o lactato e o lactato ele tá alto, é um paciente que está em choque. Sim. E aí a gente tem que fazer 30 ml por quilo de peso, então é individual o tratamento, né? E depois disso você corre isso em 3 horas. Se o paciente melhorou bem, se não melhorou, aí a gente tem que entrar com corticoide e droga, né? Droga vasoativa. Uma coisa que eu acho muito importante, doutora Cádia, que eu percebo no meu dia a dia, é você prescreveu o antibiótico, ótimo, mas você não monitorou se esse antibiótico foi realizado, né? Sucesso, isso essa fala no pronto sua. atendimento acontece com muita frequência. Então, né? Eu prescrevi o pacote inicial ali, eu não chequei se as culturas foram colhidas, eu não chequei se o laboratório foi colhido e eu não chequei se o antibiótico foi feito na primeira hora. Isso é extremamente importante, é um detalhe que faz toda a diferença. Como a gente falou, aquele paciente que vai chocar, se ele estivesse tomando antibiótico ali. Tem indicador que fala que cada hora que a gente atrasa do antibiótico, a mortalidade aumenta em 8%.
Exatamente. É absurdo a mortalidade quando a gente atrasa, né? Sim. Então, é mandatório, sim. Aqueles primeiros 60 minutos, eles são um divisor de água na vida desses pacientes. Então, fazer o antibiótico, colher as culturas. Por que tem que colher a cultura? Porque eu vou chutar o pó da barraca agora. Vamos entrar com antibiótico com espectro maior para salvar a vida daquele paciente. Mas daqui a 48, 72 horas, eu tenho uma cultura que me fala que é um estáfilo do bem. A gente põe um antibiótico de espectro menor, com toda a segurança que vai. Pra casa, manda ele pra casa, faz switch pra oral, sucesso switch pra oral. Diminui resistência, o paciente vai manter a florinha dele em casa com as bactérias do bem. Diminui tempo de internação, risco de bactéria multiresistente. E quando a gente tem bactéria multiresistente, a gente vai pra casa e leva pra casa. Então, a gente diminui a quantidade de bactérias multiresistentes na nossa comunidade. Então, fazer tudo certinho garante a saúde do paciente e a saúde da comunidade também. Exatamente. Acho que é sepsis, a gente ficaria a manhã inteira aqui falando de sepsis, né? 3 dias. 3 dias. E é gostoso, é um assunto que eu adoro falar. É ótimo. Eu queria agradecer muito de coração vocês terem aceito esse convite. É um tema gostoso, como a gente falou, e faz parte do nosso dia a dia, né? Isso faz muito parte. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema tão relevante. Que bom que vocês vieram. Obrigada. Agradeço e estou à disposição, sempre que precisar. Que bom. Meninas não, pessoal, era isso. A gente tá muito feliz com esse podcast, foi ótimo. E a gente queria agradecer para vocês que estão ouvindo aí também. Dá like, compartilha, manda para todo mundo, porque a sepsis tá aí, a gente tem que reconhecer. E o reconhecimento precoce garante que os nossos filhos, que os nossos pais, que os nossos amigos, eles tenham uma maior chance de sobreviver nesse quadro de infecção que é tão grave. E é isso. Obrigada, meninas. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.